Continuemos as nossas conversas a respeito de algumas lições para a nossa vida. Lições úteis que nós aprendemos na Palavra de Deus, que podem nos aperfeiçoar, nos santificar, que podem agradar o coração de Deus se nós vivermos nesses princípios, nessas verdades ensinadas pela Palavra de Deus. Hoje nós vamos conversar um pouquinho nos 2 primeiros versículos do capítulo 12 de Romanos. Romanos 12, 1 e 2. Mas antes de nós conversarmos, rapidamente eu quero contar para vocês ali algumas coisas, não todas, mas algumas coisas que o apóstolo Paulo trabalhou até então, até o final do capítulo 11. Então, o principal ali, Paulo, ele trabalhou no livro de Romanos até então, que a nossa salvação não é por obras, não é pelo esforço humano, não é pela nossa bondade, pelo nosso merecimento, por obras, por caridade, por nada disso. Que a nossa salvação é pela obra de Cristo na cruz do Calvário, pela fé que o Espírito Santo coloca em nosso coração, que nos conduz a aceitarmos, a recebermos Cristo como Senhor da nossa vida. É esse quebrantamento do Espírito Santo nos levando até Jesus, esse novo nascimento, essa nova realidade que a obra do Espírito Santo nos faz filhos de Deus pela fé que nós passamos a ter em Cristo Jesus. Fé essa que não é mérito nosso, fé essa que é dada pelo próprio Espírito a cada um de nós, no nosso novo nascimento. E no novo nascimento, como nós já vimos em estudos anteriores, nós não temos nenhuma participação. O ser humano não tem nenhuma participação. O Espírito Santo sopra onde ele quer, em quem ele quer, quando ele quer, como ele quer. Essa é a obra dele. Quando ele sopra, ele nos faz uma nova criatura, uma nova criação em Cristo Jesus. E aí então ele vai gerar fé, ele vai gerar arrependimento, ele vai gerar conversão, vai nos levar até Deus. E a partir dali então, agora que estamos salvos, não que vamos fazer algo para ser salvos, mas agora como salvos, não mais como criaturas caídas, mas como filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos, nós somos feitos filhos de Deus, e agora já salvos, como filhos e filhas de Deus. Agora então, no capítulo 12, Paulo nos propõe uma nova vida. Então, se nós nascemos de novo, nascemos espiritualmente, no sopro do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vier habitar em nós, agora ele vai dizer, olha, vocês não podem mais insistir em viver como vocês viviam antes. E vocês não podem mais viver como a maioria das pessoas que não têm Cristo, que não são batizadas no Espírito, vivem neste mundo. Porque não é o que a maioria faz que é certo ou que agrada a Deus, mas é aquilo que o próprio Deus fala que é certo na sua palavra e confirma com o seu Espírito, no nosso Espírito. Essa é a verdade em Cristo Jesus, verdade eterna, imutável, que não muda com os anos que passam, que não muda de acordo com as culturas, mas é a verdade que vem do alto e permanece para sempre. Porque todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus, como a Bíblia fala, permanecerá para sempre, para sempre. Então agora no capítulo 12, Paulo inicia dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo agora, ele está se colocando, vamos dizer assim, quase que de joelhos, clamando, falando, gente, vocês têm que mudar agora, não dá para dizer que são de Cristo e viver da mesma forma que vocês viviam, não dá para a igreja dizer que crê em Cristo e viver igual as pessoas, igual os ímpios. Sim, o crente pode ter amigo ímpio? Pode, mas o crente não pode viver agora como aqueles amigos ímpios, ou como ele vivia anteriormente com esses amigos. A vida tem que ser mudada. Ele diz aqui, olha, apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse nosso corpo agora. Nós existimos, o nosso espírito habita neste corpo. O que nos coloca em contato com o mundo, com as pessoas, é o nosso corpo. Então o nosso espírito, a nossa alma, ela habita nesse corpo. Assim como o Espírito de Deus habita naquele que é nascido de novo. O Espírito Santo naqueles que são cristãos de verdade, é porque o Espírito habita neles. Mas o nosso contato com a realidade é com a mão, é com o pé, é com os olhos, é com o ouvido, é com a boca. Esse corpo nos coloca em contato com o mundo, com a realidade existencial de todas as criaturas. E a nossa própria realidade. Nós experimentamos a realidade externamente pelo corpo. E ele fala assim, agora apresente este corpo como um sacrifício agradável a Deus.
Veja, é um sacrifício. É um sacrifício por quê? Porque o corpo vai querer fazer algumas coisas, porque esse corpo nosso não é convertido. Esse corpo nosso, essa carne nossa, ela tem desejos, ela tem vontades, como um instinto de um animal que quer fazer algo. Mas agora, nós que somos espirituais, que somos habitados pelo Espírito Santo, não podemos viver como aqueles que vivem como animais, como aqueles que vivem pelos instintos, pelos seus desejos da carne. Então Paulo fala, olha, vocês têm que agora mortificar a carne de vocês. Vocês agora têm que sacrificar o corpo de vocês. Como isso? Ele não está dizendo para você pegar, como alguns acham que é, e bater nas costas até arrancar couro. E não é esse o sentido. Esse sacrifício da carne, sacrifício do corpo é, por exemplo, você que é crente. Se você usava droga, você não vai usar mais. Porque você vai destruir este corpo que é o templo do Espírito Santo. É onde Deus habita hoje, é onde o teu Espírito habita. E você vai entristecer Deus fazendo isso. Você que gostava de virar o caneco antes, bebia cerveja, cachaça, uísque, sei lá o que, ficava bêbado, ficava alegrinho. Agora que você é crente, se você não tem problema com bebida, de verdade, porque tem gente que fala que não tem. Se você não tem nenhum problema com bebida, não tem problema de tomar um vinhozinho com a esposa, com o esposo, se você é maior de idade, tá certo? De vez em quando, moderado, uma taça, alguma coisinha, um copinho de cerveja. Mas encher a cara não. Você tem que cuidar desse corpo, sabe? Mas o corpo quer, pastor. Eu sou acostumado, eu gosto, eu não consigo ir num churrasco se não encher a cara, se não virar o caneco de cerveja, tal, com os amigos, fica sem graça. Tá, se fica sem graça, querido, a palavra aqui é sacrifício. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. É um preço a ser pago. Mas não é um preço que você tem que pagar para ser salvo. Mas é um preço que você paga como uma resposta de alegria e de amor, porque você foi salvo, mesmo sem merecer o céu. Jesus te amou, Jesus te salvou e morreu para pagar a tua dívida na cruz do Calvário. E agora, por amor a Ele, por esse que te amou antes, você vai fazer um sacrifício. Não para conquistar algo, mas porque você sabe que este algo já foi conquistado. Veja só, apresentar o corpo como um sacrifício é abrir mão de uma droga, de um baseadinho. Hoje em dia é normal, né? Parece que tem mais gente que fuma maconha, que usa maconha, do que não que usa. Na minha época era bem menos isso. Hoje em dia é normal. Querido, para você que é crente, não pode ser normal. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Ah, pastor, um cigarrinho, é pecado, é isso, é aquilo. Querido, cuida do teu corpo. Por que você vai destruir a habitação do Espírito Santo? Por que você vai destruir o corpo que Deus te deu? Ah, pastor, então se é assim, a gula também é pecado. Comer demais estraga o corpo. E quem disse que não é errada a gula? E eu mesmo muitas vezes passo desse ponto. Né? Todo gordinho gosta de falar que é problema hormonal, é genética, está tudo bem, tudo isso daí. Talvez eu tenha mesmo uma genética para engordar, mas a boca é violenta também. Tem que segurar a boca, tem que cuidar do corpo. Tem que saber utilizar o teu corpo, não seguir todos os desejos e vontades do teu corpo. Teu corpo muitas vezes quer partir para uma pornografia, uma internet, uma linguagem pornográfica, uma conversa de vídeo aí com um homem, com uma mulher, sem roupa, aquela coisa toda. Ai, pastor, não fala isso, nós somos crentes. Gente, isso é hipocrisia. Tem muita gente caindo nisso, e nessa época de pandemia, disseram que isso aumentou muito a traição por vídeo, no celular, no computador. Você que é crente, sacrifica. Ah, pastor, mas eu não estou me aguentando nisso, aquilo, tal. Sacrifício por amor a Cristo. Você tem que pagar o preço. Pagar o preço. Sacrifício. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E tem gente ainda que vai para um outro extremo. Não que destrói o corpo, mas que adora o corpo. A pessoa que não consegue gastar 5 minutos lendo a Bíblia e orando, mas passa 3, 4 horas numa academia fazendo exercício e fica olhando no espelho, tal, aquela coisa. Querido, você tem que cuidar do corpo, sim. Eu tinha que cuidar um pouco melhor do meu. Outros também deveriam cuidar um pouco melhor. Mas 5, 6 horas, 4 horas de academia todo dia. E tão preocupado com o corpo. Tem gente que está com um corpo legal e não quer sair de casa porque está com vergonha, que tem uma gordurinha aqui, porque tem uma gordurinha ali. É errado isso. Você errou para o outro lado. O diabo é assim. Se você não erra para a direita, faz, bom, já que o Alessandro não vai errar para a direita, vou fazer ele errar para a esquerda. Já que o Alessandro não quer errar para cima, eu vou fazer ele errar para baixo. Mas o que Deus quer é que nós acertemos o alvo. Quer que você vai no meio, na mosca. Acerte na mosca, no ponto certo. O diabo quer te empurrar para qualquer lado.
para que você utilize o teu corpo da forma errada. O corpo por quê? Porque é por onde o pecado nos pega, os nossos desejos, as nossas vontades. Sabe, as vontades do nosso corpo, muitas delas são opostas à vontade de Deus para a nossa vida. O ser humano sem Deus é como um outro animal qualquer, com seus instintos, com as suas vontades. A verdade, o ser humano sem Deus é mais um animal, onde um animal tem dentes fortes, o outro voa, tem os olhos que vê longe como a águia, tem o morcego, como eu já disse em outra pregação, que tem um radar ali maravilhoso, o outro tem a força, o outro tem a velocidade, o ser humano tem o intelecto. O ser humano, esse animal, o Homo sapiens, tem essa vantagem. E sem Deus, esse animal vai querer viver pelos seus instintos. Vai querer transar com todo mundo quando tiver com vontade, não interessa se é esposo, se é esposa, se já é casado, se não é casado. Vai querer com homem, com mulher, e tem gente que vai para outras coisas. Tem gente querendo dizer até que pedofilia é certo, tal, que pode ter um adulto ter relações com criança. Gente, tudo isso é errado. Tudo isso é errado. E aqui fala, olha, mesmo que você tenha essas coisas dentro de você, mesmo que o teu corpo exija isso de você e queira isso de você, sacrifica o teu corpo nesse sentido. Mortifica essas vontades, esses desejos do teu corpo. Vai ser uma luta, mas o Espírito Santo está dentro de você e ele pode te fazer vencedor, para que você vença todos esses desejos. E ele ainda fala assim no versículo 2, e não vos conformeis com esse século. Fala assim, olha, vocês não podem tomar a forma que esse século, que esse mundo quer que vocês tenham. Vocês não podem ser como a água, que se você coloca ela numa jarra redonda, ela toma a forma da jarra redonda. Você pega a mesma água, você põe numa jarra compridinha, a água toma a forma da jarra compridinha. Se você achar uma jarra quadrada e você colocar a água dentro da jarra quadrada, essa água vai tomar um formato quadrado. O crente não pode ser assim. Se o crente for água, tem que ser congelada, no formato fixo, no formato de Cristo. Sabe? O gelo, ele não muda de forma. Uma vez que ele está congelado, que ele está sólido, aquela água está sólida, é aquele formato. Se ele está quadradinho, ele está quadradinho. Se ele está redondinho, ele está redondinho. Se ele está em forma de estrela, está em forma de estrela. Está entendendo? O crente tem que estar na forma de Cristo e existir na forma de Cristo. Não pode ter a forma que o mundo quer. Não pode ter a forma que a cultura exige. A cultura em si, de cada país, de cada região do país, em si, ela não é errada ou pecaminosa. Mas com certeza, toda cultura tem elementos positivos que agradam a Deus e tem elementos negativos. Isso deve ser descartado. Então o crente não pode ter a forma que o mundo quer que ele tenha. E é por isso que o crente verdadeiro desagrada o mundo, porque ele diz não para coisas que muita gente diz sim e vê como certo. Mas esse é o crente verdadeiro. Ele nada contra a maré, contra a correnteza. Ele está indo contrário. Isso cansa. Se você estiver nadando a favor, quem já nadou em rio sabe do que eu estou falando. Você está no rio, você nada a favor da correnteza, a água te leve, rende, que é uma beleza. Rende muito. Agora se nadar contrário, você nada e não sai do lugar às vezes. E às vezes você vai até para trás ainda. Só que não vai tão para trás como se você estivesse nadando a favor da correnteza. Então não se conforme, não tome a forma que esse mundo quer. E aí ele fala, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como que você vai renovar a mente, meu irmão? Estudando a Bíblia de verdade. Não é decorando uns versos aleatórios ou lendo de vez em quando, mas se dedicando à palavra de Deus. Ah, pastor, eu não entendo tudo. Por isso é importante a igreja, a comunhão dos santos, a comunhão daqueles que creem, o ajuntamento do povo de Deus para estudar a palavra de Deus. Um outro erro é de muitos que fizeram seminário, que são pastores, etc. Falam assim, eu já fiz teologia, tudo isso é muito básico para mim, eu não preciso disso. Como se fosse autossuficiente. Mentira. O diabo está te enganando, meu irmão. Você que é líder de igreja, líder de ministério, que fez seminário, ou até que é pastor, se você não congrega, você não tem vida com a comunidade, você está se afastando de Deus. E você está cada vez mais semelhante ao mundo. A hora que você acordar, você vai descobrir que você nem está em Cristo mais. Então, muito cuidado. Nós precisamos transformar a nossa mente através do estudo da palavra, na comunhão com o povo de Deus, crescendo junto em Cristo no conhecimento da palavra dele. E ele fala, quem faz isso, o que acontece? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para você, então, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. 3 coisas que fazem com que a vontade de Deus seja suficiente para mim.
Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu quero isso para a minha vida. Você não quer uma coisa que é boa, perfeita e agradável para você? Pois é, mas para isso, você tem que transformar a sua mente. Transformar a sua mente no estudo da palavra, estar em comunhão com Deus, comunhão com a igreja onde você congrega. E não é uma igreja imaginária, invisível de Jesus Cristo, não. É um lugar de pessoas que têm nome. Pessoas que têm ali características específicas, que têm pontos fortes, pontos fracos, que têm qualidades e que têm defeitos. É no meio de pessoas assim, mas que amam a Cristo, que você vai aprender dele e vai ser transformado pela transformação da sua mente. Sabe por quê, meu irmão? Você não é mais inteligente que os outros, não. Já vi muita gente com soberba achando que é muito inteligente, porque estudou, porque isso, porque aquilo. Você não é mais inteligente, você só é uma coisa mais do que os outros. Soberbo. Só isso. Tirando isso, você é igual aos outros. E você precisa dos outros. Você não é autossuficiente. Congregue, ande com o povo de Deus, porque assim, dessa forma, sacrificando a sua carne, renovando a sua mente na palavra de Deus, na comunhão do povo de Deus, aí sim você vai provar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para você. Caso contrário, você vai ser um crente frustrado, porque o mundo não vai te satisfazer, não vai te completar como completava antes, porque agora você é nascido de novo, o Espírito Santo habita em você. Você é filho de Deus agora, antes você não era, você era uma criatura caída. Mas quando o Espírito Santo te batizou, você nasceu de novo do Espírito Santo, você se tornou filho de Deus. E o mundo não te satisfaz, só Jesus te satisfaz. O mundo não te alegra como te alegrava antes, não te completa como parecia te completar antes. Agora, então, o melhor a fazer, sacrifica a tua carne, os desejos e as vontades dela. E você então agora vai passar a ser transformado na tua mente pela palavra de Deus, junto com o povo de Deus. E aí você vai provar sim das coisas maravilhosas que Deus tem para você. Então, meu querido, se você é crente e está reclamando que está tudo uma porcaria na sua vida, que tem muito crente fazendo isso, eu te pergunto, você está junto do povo de Deus ou você está vivendo em isolamento total na tua fé? Ah, pastor, eu estou em isolamento por causa da pandemia. Não é isso que eu estou falando. Até antes da pandemia, você ia para a igreja, você tem amigos, tem relacionamentos no meio do povo de Deus, tem um compromisso com a tua igreja local, conhece o teu pastor, vai, procura, mata dúvidas, cresce, ajuda a tua igreja, quer aprender de Cristo. Você tem sacrificado a tua carne, ou você é daqueles que vai na igreja, mas quer continuar fazendo tudo igual todo mundo do mundo faz. Não, querido, não se conforme a esse mundo, não seja igual desse mundo, porque você não é mais igual às pessoas deste mundo, se de fato você é de Cristo. Então, que Cristo nos abençoe, que Cristo nos transforme e que nós vivamos esse culto racional, como diz aqui na palavra de Deus. Esse é o nosso culto racional. O quê? Deixar essas vontades, esses desejos da carne, sacrificar essas coisas, deixar de lado. Viver essa espiritualidade madura. Isso sim é a vontade de Deus. E isso sim vai possibilitar você de provar coisas que você nunca provou, maravilhosas, a vontade de Deus para a sua vida.